Fala meu querido, fala minha querida, tudo certinho? Mais uma aula de Power BI aqui no canal e dessa vez a gente vai ver as ferramentas de texto mais utilizadas para tratar textos dentro do Power Query, beleza? Então o que a gente vai fazer aqui? Desde o início a gente vai começar a importar uma base de dados, depois a gente vai tratar essa base de dados com todas as ferramentas de texto que a gente pode usar aí dentro do Power Query. Fechado? Então a galera da edição vai rodar a vinheta e depois a gente já vai cair de cabeça no conteúdo. Seja muito bem-vindo ao canal da Atuar. Aqui na Atuar a gente já tem mais de 3 mil alunos nos nossos cursos de Excel, de VBA, de Power BI e é um prazerzaço te ter aqui aprendendo com a gente, beleza? E para você aprender cada vez mais e fixar melhor o conteúdo, o que a gente propõe para você fazer? Baixar esse material que está aqui para você aprender na prática. Então a gente deixou na descrição o link da planilha aí para você baixar, beleza? E aí a gente vai tratar, né, todos os textos que a gente tem nessa base de clientes aqui dentro do Power Query, beleza? Vamos lá. É muito comum a gente pegar no mercado de trabalho algumas bases sem tratamento de dados, né? A gente tem que fazer alguns refinos ali, mudar algumas coisinhas e tal. E para isso, a gente é dividido, né, no Power Query. Ferramentas de data, ferramentas de número e ferramentas de texto. A gente vai focar aqui nessa aula nas ferramentas de texto. Então, o que a gente vai aprender a fazer aqui? Colocar a letra em maiúscula, tirar a letra de maiúscula, né, mudar, juntar coluna e etc. Então a gente vai ver várias coisinhas aí pra gente, cara, começar a ficar craque aí no tratamento de textos pelo Power Query, beleza? Só que antes da gente tratar propriamente os textos, a gente tem que importar os textos aqui pra dentro do Power BI, que estão na minha base de dados. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, em pasta de trabalho do Excel, ó, dentro da página inicial, porque esses dados estão no Excel, beleza? Então, cliquei aqui em pasta de trabalho do Excel e aí eu vou na pasta que eu tenho que importar, tranquilo? Cheguei aqui na pasta que eu quero importar e aí o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou clicar aqui, ó, em base de cliente. Então, ó, base de clientes, dei 2 cliques e aí ele vai linkar o meu Power BI com essa base aqui dentro do meu computador. E aí, essa base de clientes, ele é um arquivo em Excel, ó, tá vendo? Com XLSX aqui. E o que eu tenho também? Eu tenho o seguinte, eu tenho aqui a planilha 1, que é a planilha que eu quero tratar. Então, para trazer essa planilha aqui para dentro do Power BI, eu vou marcar essa checkboxzinha aqui, ó. Então, cliquei nela, beleza. E aí ele já vai dar um monte de número aqui, um monte de texto aqui para mim. Tranquilo? O que eu vou fazer? O Power BI, ele te pede quase que inconscientemente para carregar esses dados, porque esse carregar aqui está em amarelo. Só que não é recomendado você carregar esses dados. Por quê? Porque você vai ver que tem vários tratamentos aqui para fazer dentro dessa base. Então, juntar o nome e o sobrenome, por exemplo, vir aqui passar o e-mail para minúscula, a gente vai ver tudo que a gente precisa fazer aqui nessa base, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui, ó, em transformar dados, beleza? Então, ó, transformar dados, e aí o que vai acontecer? Ele vai abrir o Power Query. O que é o Power Query dentro do Power BI? O Power Query dentro do Power BI é o nosso editor de consultas. Como assim, Lucas? Editor de consultas. Vamos lá, vamos dar um passo atrás. Vamos lá, sempre que eu tenho aqui um dashboard no Power BI, eu tenho os gráficos, beleza? Só que por trás desses gráficos, a informação que esses gráficos puxam são consultas que eu trago de diversas fontes de dados. E para ficar mais fácil de eu ter que tratar esses dados, não tratar tudo com fórmula e etc., o Power BI ele tem o editor de consultas, que é o Power Query. Então, com poucos cliques aqui, você vai ver que a gente consegue editar essas consultas. Ou seja, eu pegar aqui e basicamente clicar algumas coisinhas e mudar algumas coisas para os meus dados ficarem mais refinados, para os meus dados ficarem bonitinhos ali para gente, beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, para entender a lógica do Power Query, a gente vai começar entendendo qual a diferença entre a guia transformar e a guia adicionar coluna, tá? A guia transformar é o seguinte, só para vocês entenderem, eu vou fazer o passo a passo junto com vocês, mas para vocês pegarem a lógica desses caras, tá? Cliquei aqui numa coluna e supondo que eu quero colocar aqui esse nome em minúsculo. Não foca no passo a passo aqui, foca no conceito de transformar e adicionar coluna que a gente vai fazer, tá? Você não precisa fazer junto comigo, só para você entender esse conceito, tá? E aí, ó, se eu tô na guia transformar e faço um tratamento de texto aqui, por exemplo, ele vai pegar a própria coluna e transformar com aquele tratamento que eu fiz, tá? Então, esse é o conceito da guia transformar. Na guia adicionar coluna, se eu faço o mesmo tratamento, ao invés dele transformar essa coluna aqui, ele vai manter essa coluna original, que é a coluna de nome que estava aqui, ó, e
o que ele vai fazer? Ele vai adicionar uma coluna lá no final da nossa tabela, tá vendo? Então, essa é a guia adicionar coluna, beleza? Agora, como que a gente pode fazer para, basicamente, tratar os textos aqui? Primeiro é mudar o nome dessa consulta, ó. Então eu venho aqui em configurações de consulta. Se não está aparecendo isso aqui para você, você pode vir aqui em exibição, e aí, ó, por eu estar dentro aqui, ele não vai estar habilitado, mas eu vou clicar aqui, ó, em configurações de consulta. Se isso aqui não estiver habilitado, o que você vai fazer? Configurações de consulta, e ele vai passar aqui para você, beleza? O que eu vou fazer aqui é, cheguei aqui, ó, e aqui eu tenho planilha 1. Eu vou trocar esse nome para, por exemplo, base de clientes, tá vendo, ó? Base de clientes, dei um Enter, e aí eu já tenho a minha base de clientes aqui, bonitinha aqui pra gente. Beleza. O que eu vou fazer aqui agora? Para eu identificar as colunas de texto dentro do Power Query, o que eu preciso ver aqui é o tipo do dado que está aqui, ó. Tá vendo que eu tenho o nome da coluna e tenho aqui 1, 2, 3. Esse aqui é uma coluna de número. CPF, 1, 2, 3. Nome, opa, já é uma coluna aqui, por exemplo, de texto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aprender, por exemplo, a pegar esses caras, tá? E transformar ele para a primeira letra em maiúscula. Ou seja, eu quero que ao invés de estar tudo maiúsculo aqui, ele esteja um nome bonitinho aqui, com a primeira letra em maiúsculo só. E aí o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui e vou transformar essa coluna, porque eu não quero que crie uma coluna nova lá, beleza? Então cheguei aqui, ó, transformar, beleza. Venho aqui, ó, na parte de texto, ó, tá vendo? Todos os tratamentos de texto aqui, praticamente todos eles vão estar aqui, ó, beleza? Então o que eu vou fazer? Vou chegar aqui, ó, em formato, e aí eu vou colocar cada palavra em maiúscula, tá vendo? Então, ó, colocar cada palavra em maiúscula, e mesmo esquema eu vou fazer para o sobrenome. Então eu clico na coluna que eu quero, venho aqui em formato, depois que eu vir aqui em formato, o que eu vou fazer? Colocar cada palavra em maiúscula. Cliquei aqui com o botão esquerdo do mouse, e aí ele já transformou aqui pra gente. Beleza. Segundo ponto, essa data aqui, ó, essa data de nascimento, ela tá errada, mas a gente não vai aprender nessa aula aqui a tratar esses dados, beleza? A gente vai fazer uma aula exclusiva de tratamento de datas e aí a gente vai aprender a tratar esses dados aqui. Mas eu tenho que tratar esse e-mail aqui também, ó. Por exemplo, colocar todas as letras em minúsculo, tá vendo? Então o que eu preciso fazer aqui? Vou chegar aqui, ó, em e-mail, formato, minúscula. E aí o que vai acontecer? Ele já tratou todo mundo para e-mail aqui. Mas, por exemplo, você tá vendo que eu tenho alguns espaços aqui, ó? Por exemplo, Annalise Diegues, ó. Tá vendo? Que ela tá aqui, ó, por exemplo, com espaço. O que eu vou fazer? Eu preciso substituir esses caras. E aí, sempre que eu quiser substituir alguma coisa, ou sempre que eu quiser fazer algo, e eu não sei fazer dentro do Power Query, o que eu vou fazer? Pô, eu quero substituir esses valores aqui. Mas eu não sei como eu substituo os valores. O que eu faço? Clico com o botão direito no objeto que eu quero. E aí o que vai aparecer aqui para mim, ó? Substituir valores. Cliquei aqui. E aí, ó, ele vai abrir a caixinha. Valor a ser localizado. É um espaço, certo? Então eu vou dar uma barra de espaço aqui, ó. Beleza, ele já pegou aqui, ó. Tá vendo que tem um espaço aqui? Tá vendo, ó? Então, ó, dei um espaço, ó. Quando eu coloco aqui, ele já tem um espacinho aqui. E vou substituir por nada. Então eu vou deixar esse campo vazio. Por quê? Porque eu quero tirar o espaço e substituir por vazio. Então o que eu vou fazer? Vou dar um OK. E aí o que acontece, ó? A Annalise, por exemplo, ela já vai estar aqui, ó, sem o espaço. Beleza? Maravilha. O que eu preciso fazer aqui agora? Eu vou chegar aqui, por exemplo, e aí, ó, aqui no bairro, eu quero substituir esses hífens aqui, ó. Tá vendo? Em Jardim do Sol, substituir os hífens por espaço. Mesma coisa. Cliquei aqui no bairro dentro da guia transformar, botãozinho direito do mouse, substituir valores. Show! Valor a ser localizado. Hífen, substituir por espaço. E aí eu dei um espaço aqui, ó. Tá vendo? Vou dar um OK. E aí eu já tenho aqui, ó, Jardim do Sol, Jardim Goiás e etc. Beleza. Agora, o que eu preciso fazer? Preciso chegar nesses caras aqui, por exemplo, e colocar só a primeira letra em maiúsculo. Então, mesma coisa, ó. Venho aqui no formato, colocar cada palavra em maiúscula. Show demais. Já tenho aqui Jardim do Sol, Jardim Goiás, Padre Eustáquio e assim por diante. Maravilha. Cheguei aqui na cidade. Mesmo esquema. Quero a primeira letra em maiúscula. Então venho aqui, ó, no formato. Colocar cada palavra em maiúscula. E aí no estado eu quero todo mundo em maiúsculo. Beleza? Então o que eu vou fazer? Formato. Colocar aqui, ó, maiúscula.
ao invés de colocar cada palavra em maiúscula, eu tenho aqui, ó, maiúscula só. Cliquei aqui nesse malandro. Beleza? Então, até aí, vimos ali o básico de tratamento de texto, vimos ali como eu posso colocar em minúsculo, como eu posso colocar em maiúsculo, colocar só a primeira letra das palavras em maiúsculo, substituir valores e etc. Se você tá até aqui junto comigo, tá aprendendo alguma coisa, já deixa o teu like aí, deixa um comentário falando o que você tá achando da aula, porque é importante pra gente a gente ver se vocês estão curtindo, é importante pra gente, se você tem alguma sugestão, deixa aqui embaixo também no comentário, que é super válido pra gente. A gente sempre lê os comentários aqui pra produzir as aulas pra vocês, beleza? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou chegar e a partir de agora a gente vai ver algumas coisinhas um pouco mais complexas, tá? Então, vamos lá. Por exemplo, eu quero ver aqui, hipoteticamente, qual é o servidor de e-mail, tá? Qual o servidor de e-mail que a galera mais usa para fazer cadastro aqui na minha loja, tá? Então eu quero ver se é Live, se é Gmail, se é Wall, se é Hotmail. E aí, como é que eu vou fazer isso? Beleza, vamos lá. Eu não posso perder a coluna de e-mail, concorda? Se eu perder o e-mail do cara, a minha base de dados vai estar incompleta. Então o que eu vou fazer? Vou chegar aqui, ó, na guia adicionar coluna, tá? E aí, eu não tenho que extrair uma parte aqui desses caracteres. Então eu vou chegar aqui, ó, e clicar em extrair. E aí vamos pensar, pô, eu quero extrair todo mundo que tá depois do arroba e antes do ponto, certo? Então o que eu vou fazer? Vou chegar aqui e colocar aqui, por exemplo, ó, texto entre os delimitadores. Pum, cliquei aqui. Delimitador de início vai ser o quê? Vai ser o meu arroba, certo? E aí, vamos lá. Delimitador de fim vai ter que ser o ponto .com, concorda? Por quê? Geralmente o e-mail ele vem com ponto .com, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, ponto .com. O que eu vou fazer? Vou dar um OK. E aí, ó, o que ele fez? Ele pegou aqui e colocou aqui, ó, Live, Gmail, Wall, Gmail, Hotmail e etc. E aí, ó, já tem a minha coluna aqui, texto entre os delimitadores. Lucas, quero renomear essa coluna. Como é que eu posso fazer? Dou 2 cliques aqui, ó, no texto entre os delimitadores e aí eu coloco servidor do e-mail. Beleza? Já tenho aqui o servidor do e-mail. Show demais. O que eu vou fazer aqui agora? Vou chegar, por exemplo, e quero juntar algumas colunas. Beleza? Então eu quero juntar o nome e o sobrenome. Como é que eu posso fazer para juntar o nome e o sobrenome, por exemplo? Vou chegar aqui na guia adicionar coluna, beleza? Ou na guia transformar, você que sabe. E aí tá vendo que eu tenho um carinha aqui chamado mesclar colunas? O que eu tenho aqui? Quando eu clico em mais de uma coluna, olha o que acontece, ó. Eu clico aqui no nome, pressiono o Shift e clico aqui, ó, no sobrenome, ó. O que vai acontecer? Eu já tenho aqui, ó, o nosso mesclar colunas. Quando eu clico aqui, o que vai acontecer? Ele tá falando, olha só, escolha como mesclar as colunas selecionadas. Separador. O que você quer que separe essas colunas? Eu quero que separe essas colunas por um espaço. Então eu vou clicar aqui no nenhum e vou colocar aqui, ó, um espaço. Ele já dá, olha que maneiro, o Power BI é muito maneiro, cara. Ele já dá os principais separadores que a galera mais usa. Tá vendo? Então o que eu vou fazer? Eu coloquei aqui um espaço. Nome da coluna. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, nome completo. Ao invés de nome e sobrenome, nome completo. Na hora que eu der o OK, o que vai acontecer? Ele já substituiu, ó, tá vendo? O nome e o sobrenome pelo nome completo. Eu já tenho ali bonitinho aqui pra gente. Beleza? Top demais. O que eu posso fazer aqui? Eu posso chegar aqui, por exemplo, e ao invés do servidor do e-mail, eu posso pegar só a parte antes aqui do servidor, antes do live.com. O que eu posso fazer? Posso chegar aqui nesse cara, e aí eu não quero chegar lá no final e colocar o ID, por exemplo. Imagina que eu faço um nome de usuário do cliente aqui, beleza? Que aí vai ser clarice.moreira, analise.diegues e assim por diante. O que eu vou fazer? Vou chegar aqui, né? Beleza. Selecionei aqui, ó, o adicionar coluna. E aí eu não quero pegar parte do texto que está aqui à esquerda. Então eu vou pegar aqui, ó, em extrair texto antes do delimitador. Que eu quero extrair todo mundo que está antes do arroba. Então eu coloquei o arroba aqui, dei um OK. E aí o que vai acontecer? Esse cara, basicamente, ele vai vir lá para o final. E aí eu vou colocar, por exemplo, aqui, ó, dei 2 cliques, ID não, né? Nome
do usuário. Beleza? Dei um Enter, e aí olha só que maneiro. Eu já tenho João Guilherme Ramalho, Alice Silva, Annalise Diegues e assim por diante. Beleza? Então, cara, essas são os principais tratamentos de texto aqui dentro do Power Query. Óbvio, a gente tem outras coisas. Por exemplo, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vamos consultar aqui na guia Transformar. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, o substituir valores. Eu tenho aqui, por exemplo, transformar linhas e colunas, que basicamente é eu transpor ali. Eu tenho, por exemplo, a ferramenta de dividir coluna, que é muito maneira. Então, se eu chegasse aqui, por exemplo, na guia adicionar coluna, o que eu posso fazer? Eu tenho aqui o seguinte, ó. Vou pegar aqui, por exemplo, na guia transformar, beleza? Então, ó, transformar. Cliquei aqui, ó, na dividir coluna. Tô ainda no e-mail, tá? Então, ó, dividir coluna. Aí, eu tenho, ó, por delimitador, tá vendo? Então, o que eu posso fazer? Eu posso chegar aqui, ó, e dividir por delimitador. Beleza. A cada ocorrência do delimitador de extremidade esquerda, extremidade direita, o que eu vou fazer? Eu posso chegar aqui, ó, ele mesmo já identifica que é uma coluna de e-mail e já sabe que é o arroba, ó. Ele já percebeu que todos os caracteres dessa coluna tem um arroba e aí ele já propôs o arroba aqui pra gente, ó. E aí o que eu vou fazer? Vou chegar aqui, beleza? Dei um ok. O que ele vai fazer? Ele trouxe e-mail 1 e e-mail 2. Exemplo. Beleza. O que eu vou fazer aqui? Eu posso chegar aqui e dividir essa coluna ainda. E-mail ponto 2, eu quero dividir por ponto. Então, eu venho aqui, ó, em dividir coluna. Vou chegar aqui, ó, por delimitador. Ele já viu, ó, que tem um ponto aqui. Tá vendo? Então, eu vou dar um ok. E aí, o que acontece? Eu já tenho aqui, ó, e-mail 2.1 e e-mail 2.2. Quero tirar a coluna do com. Tá vendo? Todas as colunas aqui eu não quero que mantenha. Então, eu posso clicar na coluna do com, botão direito do mouse, remover, e aí ele já tirou a coluna aqui pra gente. E aí eu posso renomear esse cara, posso renomear essa coluna, por exemplo, como nome de usuário 2, exemplo, só pra gente montar cada vez mais colunas aqui e aproveitar esse tratamento de texto. Beleza? Então, ó, nome de usuário, underline 2, pra gente não ter duas colunas com o mesmo nome, e aqui eu vou botar servidor, underline 2, ó. Tá vendo? Beleza. Quero juntar, por exemplo, a cidade com o estado. Dá para eu fazer isso também? Dá para fazer isso. Então, o que eu vou fazer? Vou juntar agora na guia adicionar coluna. Beleza? Então, ó, vou chegar aqui, ó, na guia adicionar coluna. Beleza. O que eu posso fazer? Posso chegar aqui, ó, juntar cidade com estado. Então, cliquei na cidade, shift, cliquei no estado novamente, ó. E aí o mesclar colunas já abriu. Pum, cliquei aqui no mesclar colunas. Separador, vou colocar personalizado. E aí eu quero, por exemplo, cidade, tracinho, estado. Então eu vou colocar aqui, ó, espaço, traço, espaço. Beleza? Por quê? Porque eu quero que fique, por exemplo, Dourados, espaço, tracinho, espaço, MS. E aí, ó, nome da coluna. O que eu vou fazer? Eu vou botar aqui, ó, cidade, traço, estado. Quero assim que fique, ó. Então, por isso que a gente colocou esses carinhas aqui, ó, como separadores. O que eu vou fazer? Dei um ok, pum, cliquei aqui, e aí o que aconteceu? Lá no final, ele pegou, ó, cidade, traço, estado. Quero remover essas colunas aqui. Top! Dá para fazer também. O que eu posso fazer? Botãozinho direito do mouse, remover colunas, e aí, ó, ele já trouxe aqui. Quero remover servidor 1, servidor 2, né? Servidor 2 e nome do usuário 2. Pressiono o Shift aqui, botãozinho direito do mouse, remover colunas. Dá para fazer também. Beleza. Quero passar agora, por exemplo, né, o meu nome do usuário para o lado do nome completo desse cara. Dá para fazer? Dá para fazer. Como é que eu posso fazer? Posso clicar aqui no nome do usuário, pressionar o botão esquerdo do mouse, e aí, ó, quando eu venho aqui, ó, e arrasto ele para a barra preta que ficar antes da data de nascimento, quando eu clico aqui nesse cara, o que acontece? Eu já tenho, por exemplo, ó, o nome completo e o nome de usuário do cara, um do lado do outro. Beleza? Então, cara, essa é a nossa aula aqui sobre ferramentas de texto mais usadas dentro do Power Query. Cara, uma aula grande, uma aula, assim, na minha visão, super completa para você entender como é que a gente trata textos aqui dentro do Power Query, etc. E aí,
Pra gente fechar, o que eu vou fazer? Para ele já importar esse cara aqui para dentro do Power BI. Eu vou clicar aqui, ó, em página inicial, fechar e aplicar. E aí o que vai acontecer? Ele vai pegar e vai trazer todas essas alterações que a gente fez para dentro do meu Power BI. Então ele está carregando aqui a base de clientes para mim, ó. Beleza? Ele vai colocar um certinho aqui, ó, quando terminar, você vai ver. Beleza, ó, 5.000 linhas carregadas, show demais. E aí o que eu vou fazer é, quando eu venho aqui, ó, na guia dados, eu já tenho todos os meus dados, por exemplo, aqui dentro do Power Query. Beleza? Então, cara, é isso. Eu espero que tenha curtido demais essa aula. Se você chegou até aqui, deixa o teu like, comenta aqui embaixo. E também, se você quer aprender a usar o Power BI para se destacar na empresa que você trabalha, no mercado de trabalho, a gente tem o curso aqui, o nosso Business Intelligence com Power BI. A gente deixou o link aí na descrição. É um curso que você faz vários projetos práticos, analisa vários tipos de negócio, locadora de filmes, aplicativo de streaming, análise de uma doença aí, né, da pandemia. Cara, ao longo da história, a gente faz uma gestão de estoque também, tem vários módulos, são mais de 100 aulas, certificado, vários anos de acesso. Então, você vai clicar ali no link e entender um pouco melhor como o curso funciona. Beleza? Te aguardo na próxima aula aqui do YouTube também. Tamo junto, um abraço.